Que a graça e a paz de Jesus seja com você, espero que você esteja bem. Meu desejo, né, apesar dos pesares, é assim que a gente tem se reportado constantemente, é que você esteja bem, que a sua casa, as coisas estejam caminhando e tramitando conforme a vontade do Pai, que a sua família esteja sendo guardada por Ele, né, pela mão bondosa desse nosso Senhor. E que nós possamos continuar aí exercendo e executando a nossa paciência, a paciência que nós temos no nosso Deus, né? O Deus, o nosso Senhor, que tem cuidado da nossa vida e da nossa casa. Eu quero te convidar nesse momento a baixar sua cabeça, a orar ao Senhor, né? Nesse momento nós vamos pedir ao Senhor que esteja conosco nesse momento de culto, de celebração, esse momento que mesmo à distância é um momento importante, especial para a nossa igreja. Eu sei que nesse exato momento também inúmeras lives estão sendo transmitidas, muitos cultos, mas graças a Deus pela sua vida, porque você está aqui, né, participando junto com esse rebanho, né, ao qual você faz parte, ao qual Deus te dirigiu. Você já parou para pensar nisso? Que você não está na Igreja Batista em Jardim Três Marias por um acaso, mas está lá porque com certeza Deus o chamou, Deus o requisitou e quer usá-lo e quer usá-la para a glória do seu nome na igreja que você faz parte. Então sinta-se assim, você é importante no reino de Deus e você é importante também na igreja que você faz parte, tá bom? Você é algo precioso, uma pedra preciosa que Deus adornou e colocou para adornar aquela igreja, para fazer com que aquela igreja se tornasse o que ela é, né? Tão especial, né? Para Deus e para todos nós que compomos esse rebanho. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus? E nesse momento que você estiver orando, coloque aí a vida de um irmão que vier à sua mente, ao seu coração, nas mãos do Senhor, né? Nós precisamos fazer jus àquilo que nós somos de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo dele, né? Então nós precisamos sim lembrar um dos outros em oração, né? Lembrar uns dos outros nas suas necessidades e mostrar isso, que nós estamos ligados pelo amor do Senhor, como eu sempre digo, ligados pelo mesmo Espírito. Vamos falar com Deus? Querido Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, Pai amado, por essa noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por mais um final de semana. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu viver uma semana de paz, uma semana abençoada. Isso não quer dizer que não tivemos contratempos, não tivemos momentos de lutas, de dificuldade, mas sabemos que maior é o que está em nós do que todos esses problemas que muitas vezes surgem e suscitam diante de nós. Nós sabemos, ó Pai, que esses problemas muitas vezes são até uma oportunidade para que nós possamos crescer mais, amadurecer mais na fé e dentro desse contexto de jornada que nós estamos desenvolvendo rumo aos céus, ao reino preparado para nós, para que foi preparado desde a fundação do mundo. Um reino, ó Deus, que não foi conquistado pela força humana, mas foi beneficiado a nós, fruto e resultado da Tua bondade. Obrigado, Deus, porque podemos fazer parte desse rebanho tão abençoado que é o povo do Senhor. Povo esse ao qual o Senhor tem cuidado, guardado, o povo esse que o Senhor tem arrebanhado, povo esse que o Senhor tem suprido todas as necessidades. Quero Te agradecer, ó Deus, pela vida dos Teus servos que estão nesse momento, participando desse momento de culto, seja com a vida de cada um. Te agradecemos, ó Deus, porque cada um deles tem a consciência, são conscientizados diariamente pelo Teu Espírito, que nós fomos beneficiados pela graça que é um presente do Senhor, que é um favor imerecido que veio por meio da fé. Por isso que nós temos essa salvação, ó Deus, por meio e pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que tornou possível o nosso acesso ao Senhor. Foi Ele, ó Deus, por Ele que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Foi por Ele, por meio dEle, que toda a culpa que estava lançada sobre nós não existe mais, porque sobre nós está a Tua justiça. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho Jesus, pelo que Ele fez e continua fazendo na nossa vida
em nós, por nós e através de nós. Seja com os teus filhos, ó Pai, aonde quer que eles estejam nesse momento, aqueles que vão participar desse culto, ainda pela gravação, que esperam de alguma maneira para participar, ó Deus, através da gravação. Seja conosco, para que também a internet contribua hoje, para que a gente possa fazer o mais rápido possível, para que a gente possa fazer essa gravação também, para passar para esses outros irmãos. Obrigado, Deus, que tudo que for realizado aqui, feito aqui, seja feito para a glória e a honra do teu santo e bendito nome. Porque, como diz a tua palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A honra seja sua, a glória seja sua para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos cantar Jesus em tua presença? Jesus em tua presença, reunimos nós aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, que a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Glória a Deus, glória pois seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que enfrentou a cruz em nosso favor, né, enfrentou os cravos, enfrentou aquela lança no seu lado para que hoje nós pudéssemos ser livres, né, assim como o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o versículo 36 vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nós possamos justificar essa questão da liberdade que nós recebemos por intermédio de Jesus Cristo, vivendo para glorificar e dignificar o seu santo e o seu bendito nome.
né? Nós louvamos a Ele porque Ele fez tudo isso por nós, pagou um alto preço pela nossa vida. Se hoje nós podemos sorrir, foi porque Ele chorou. Nós podemos viver porque Ele morreu a nossa morte, né? Então nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, fez e continua fazendo por nós, né? Por isso que, assim como o salmista diz no Salmo 42, fala sobre essa questão que a minha alma, né, suspira por ti, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. E é isso que a gente tem que levar em consideração a cada dia, ter essa sede, essa vontade de Deus. Tem muitas pessoas que já são totalmente cheias, plenas, completas da ação e da presença do Senhor. E isso mostra, através desse texto, que essa sede, ela só vai ser cesseada ou talvez parada quando você se alimenta ou quando você bebe dessa água que é o Senhor. E essa sede, ela precisa de alguma maneira ser constante diante de nós. Esse conhecimento que precisamos buscar ter do Senhor, essa vontade, esse desejo, ele precisa ser incessante, né? Que nós possamos buscar sempre esse Deus e ter essa comunhão com Ele. Por isso que eu quero cantar esse cântico com você, que diz assim, ó: assim como a corça ansia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o teu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o teu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Às vezes nós estamos como aquela terra sem fertilidade, né? Uma terra infértil, onde não nasce nada, onde não produz vida. E nós sabemos que existe uma água que pode regar esse ambiente, regar essa terra e fazer com que essa terra seja produtiva e que possa gerar vida, né? Às vezes essa terra é o nosso coração,
né? Nós precisamos, de alguma maneira, pedir para que Deus possa derramar água viva dentro do nosso coração. Às vezes são os nossos relacionamentos, né, que precisam também ser regados por essa água viva. Às vezes a nossa fé, a nossa vida espiritual que precisa também ser regado por essa água viva para que possa produzir vida. Amém? Eu quero, nesse momento, passar a oportunidade para Sara. Ela vai ministrar um cântico de louvor ao Senhor, né? Mas antes da Sara, eu vou pedir para que a Silvana possa ler um texto bíblico. Depois do texto bíblico que a Silvana vai ler, a Sara vai ministrar um cântico ao Senhor. Graça e paz a todos. Eu vou estar lendo em 1 Crônicas 16, do 8 ao 11. Louvai ao Senhor, invocai seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no Senhor, seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Deus abençoe todos os irmãos. Nós possamos nos alegrar nesse Deus sempre e estar sempre grato por todas as suas maravilhas. Amém. Graças a Deus, irmãos. Sempre comigo, todo o tempo, és o centro da minha vida. Que seja teu meu pensamento, és o dono dos meus dias. Sempre comigo, todo o tempo, és o centro da minha vida. Que seja teu meu pensamento, se eu me desviar, fala comigo, Senhor, com todo teu amor. Não me importa a hora ou lugar, que toda a vida em mim seja pra te adorar. Vejo, sinto, penso para o teu louvor. Choro
dias. És o dono dos meus dias. Dono dos meus dias. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus pela vida da Sara, por esse cântico tão especial e pertinente para esses dias, onde muitas vezes nós mesmos queremos ser o dono dos nossos dias, o dono da nossa vida. Sabemos que nós temos as nossas limitações, sabemos que o que foge da nossa condição ou capacidade de lidar com as questões e as demandas da vida, nós sabemos que está sob o controle e a mão do Senhor, né? Então não existe coisa melhor do que trazer essa convicção e essa afirmação para o coração. Quando nós falamos, Senhor, Tu és o dono dos meus dias, não quer dizer que você fique livre das suas responsabilidades e das decisões que você precisa tomar para a sua vida, né, e para o seu viver diário. Mas é porque você tem a consciência de quando você fala, Senhor é o dono dos meus dias, é que a sua vida com certeza vai estar sempre alinhada a Deus, alinhada também à sua vontade. E não existe coisa melhor do que ter a nossa vida alinhada à vontade de Deus, porque sabemos que isso traz uma certeza para o nosso coração. Que certeza é essa? De que todos os planos, nossos planos, quando colocados nas mãos do dono dos nossos dias, quando colocamos nas mãos dele, com certeza todos eles serão bem-sucedidos. Então que você reflita nisso, né? Que você possa viver dentro dessa perspectiva sempre, de dizer, Senhor, a minha vida é do Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, faça dela aquilo que Tu queres, né? Porque às vezes nós temos um pouco de receio de falar com Deus assim, né? De nos dirigir a Deus assim, porque talvez Ele possa nos pedir coisas que talvez não estejamos tão preparados assim para lidar, né, com essas questões. E às vezes acabamos não dando conta, né, de tudo isso. Mas se existe uma coisa que pode confortar o seu coração, principalmente quando você fala, Senhor, seja o dono dos meus dias, Senhor, cumpre em mim a sua vontade, de repente Ele te peça algo que você acha que não tem a condição ou capacidade de realizar, saiba que o mesmo Deus que te direciona é o mesmo Deus que te capacita. Saiba que o mesmo Deus que condiciona a sua vida para realizar aquilo que Ele quer é o mesmo também que te mune com todas as ferramentas necessárias para que aquilo que Ele está pedindo a você que você faça, de fato aconteça e que você seja bem-sucedido, né? O que nos compete é crer mais, o que nos compete é confiar mais, que nos momentos que as dúvidas vierem pairar os nossos corações e as nossas mentes, nós possamos correr para o lugar certo, onde tem as respostas que o nosso coração tanto almejam e tanto desejam. Amém? Então que você reflita nisso, e eu quero dividir uma reflexão da palavra de Deus com você hoje, que se encontra ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 12. Texto extremamente conhecido, com certeza você já leu inúmeras vezes, mas é um texto que falou comigo, né, essa semana, e eu quero dividir com você a reflexão desse texto, nessa oportunidade. Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 12, texto da palavra de Deus diz assim: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia nem do lado de fora da porta, né, que não tinha espaço. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados
estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Que texto lindo, né? E profundo, um texto muito especial da palavra de Deus. Vamos orar, vamos falar com o Pai, pedir para que Ele nos dirija nessa reflexão, onde nós percebemos algo importante nesse texto. Assim como Jesus nos ofereceu, Ele tem muitas coisas a nos oferecer ainda. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos em teu nome. Obrigado, Pai amado, por mais esse momento de celebração ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus presente, tem cuidado do teu povo, enquanto aí fora as pessoas estão extremamente preocupadas com a saúde, algumas outras nem tanto, porque já perderam também a consciência desse mal que nos cerca. Mas existem também muitas pessoas preocupadas e questionando tudo isso que está acontecendo. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, cuidado do seu povo. Tem, ó Deus, sustentado o seu povo na fé, tem sustentado o seu povo com as necessidades básicas da vida. O Senhor tem sido presente e tem suprido todas as nossas necessidades. Obrigado, ó Deus, porque de fato nós temos sentido essa necessidade dentro do nosso coração de viver para o Senhor, de viver com o Senhor e viver na sua presença e querer de fato que o Senhor seja o dono dos nossos dias. Fale conosco, ó Deus, através da reflexão da sua palavra hoje. Ó Deus, esse texto tão especial que fala a respeito de um episódio tão interessante envolvendo a figura de Jesus e a figura de 4 homens, um paralítico e também os mestres e os escribas da lei. Ó Deus, faça-nos refletir e que nós possamos, ó Deus, fazer uso de tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente lê na Tua Palavra. Desde já nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, esse texto é um texto especial, não só por se tratar de um dos milagres de Jesus, os milagres que Jesus operou, mas também para refletirmos sobre a popularidade do ministério de Jesus, a popularidade que foi crescendo diariamente. Nós, quando sabemos que existe alguém, alguma personalidade da mídia em algum lugar, né, as pessoas correm para lá, avançam para aquele lugar e enchem aquele lugar, né? As pessoas ficam eufóricas porque querem ter algum tipo de contato com essa pessoa. Não era tão diferente assim, mas Jesus não era uma personalidade da mídia, mas era o próprio Filho de Deus, né? O Deus encarnado ali, né? O próprio Deus mostrando-se para a humanidade. Então, o texto vai dizer que Jesus retorna para Cafarnaum, estava voltando para aquele lugar, e aquele lugar passa a ser tomado por pessoas. Muitas pessoas passaram a querer ter algum tipo de contato com Jesus. Muitas pessoas passaram até a seguir a Jesus. Algumas por curiosidade, queriam de fato saber quem era esse Jesus, quem era esse que estava operando milagres, quem era esse chamado filho de José, o carpinteiro, que havia saído de uma terra sem expressão nenhuma, que era Nazaré. Nós sabemos isso porque o próprio texto lá em João vai dizer,
quando Filipe fala sobre Natanael a respeito de Jesus, que era de Nazaré, Natanael disse: pode vir alguma coisa boa desse lugar de Nazaré, essa província, esse lugar tão pequeno e aparentemente insignificante? Então as pessoas estavam extremamente eufóricas para saber quem era esse Jesus. Por isso que aquele local foi tomado de pessoas. Muitas pessoas ocuparam aquele lugar. A informação que nós temos dentro do texto, e que os textos sugerem, é que tudo isso aconteceu em uma casa. Provavelmente essa casa tenha sido a casa do próprio apóstolo Pedro, né? Porque os versículos anteriores trazem um registro muito interessante, que não só os apóstolos estavam ali com Pedro na sua casa, mas como também Cristo estava lá. E Cristo operou um milagre naquele lugar, que foi justamente a cura da sogra de Pedro. Então é bem provável que Jesus Cristo estava reunido naquele lugar ali com os seus apóstolos e também com Pedro, né? E era comum essa questão da hospitalidade, que era uma das regras até fundamentais da sociedade oriental, né, do Oriente. O povo de Cafarnaum não esperou nenhum tipo de convite, então todas as pessoas acabaram migrando para aquele lugar porque queriam de fato ter algum tipo de contato com Jesus Cristo. E por isso que as pessoas foram chegando e ocupando aquele lugar. Isso significa também que alguns dos mais necessitados, de alguma maneira, não conseguiram se aproximar o suficiente de Jesus para receberem a ajuda que tanto eles precisavam e necessitavam, né? No entanto, 4 amigos, o texto vai falar, de um paralítico, eles tomaram uma atitude, tomaram uma decisão inusitada até, talvez ninguém esperava, mas o texto fala que Jesus observou a fé desses homens. Na verdade, não foi uma decisão qualquer, mas foi uma decisão, uma atitude impulsionada por aquilo que eles tinham dentro do seu coração em relação a Jesus, né? Então, a fé foi produzida dentro do coração daqueles homens. E eles tomaram essa decisão e essa atitude de levar aquele paralítico até Jesus Cristo. Abrindo um parêntese aqui para uma aplicação importante para a nossa vida. Se nós de fato dissermos que temos fé, não na fé, mas a fé em Jesus, que é o autor da nossa fé, que é o receptor, não só o autor, mas aquele que recebe a nossa fé, existem situações que a gente precisa permitir com que a fé nos leve a tomar algumas decisões para a vida e na vida. Sabemos que muitas vezes nós condicionamos a nossa vida a orar, nós pedimos algo a Deus, nós oramos a Ele, pedimos a Ele que haja de alguma maneira uma evidência clara para que nós possamos tomar algum tipo de atitude ou decisões para a nossa vida ou em relação àquilo que nós temos colocado diante de Deus. Muitas vezes as coisas têm conspirado a nosso favor e muitas vezes nós não tomamos o quê? O que precisamos tomar, que são as decisões que muitas vezes a fé impulsiona dentro do nosso coração. E esses homens mostraram diferente, que a fé nos leva a ter ações, nos levam a ter atitudes, nos levam a decidir por aquilo que nós estamos colocando diante de Deus. E eles fizeram isso, eles tomaram essa atitude, né? Então aqui os 4 amigos de um paralítico decidiram baixar esse paralítico, esse seu amigo, por um buraco, né? Que eles abriram no telhado, crendo que de alguma maneira Jesus curaria o seu amigo. E quando olhamos o texto, foi justamente isso que aconteceu. Esse milagre, então, deu ali ao mestre a oportunidade de ensinar uma lição importante justamente sobre o perdão. Às vezes nós olhamos para esse texto e percebemos só o milagre, a cura física daquele homem. Mas houve uma outra cura exercida pelo próprio Cristo na vida daquele paralítico, daquele homem. Então vamos olhar esse texto considerando essa cena do ponto de vista de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo no texto, o que ele faz? Ele olha
para o alto. E quando ele olha para o alto, ele vê o quê? Esses quatro homens com esse seu amigo paralítico. Abrindo um parêntese aqui para falar sobre essa questão das moradias daquela época, as casas daquela região tinham uma espécie de telhado plano, ao qual normalmente se podia ter acesso por fora mediante uma espécie de escada. Colocavam uma escada ali, subiam, e pelo fato do teto ser plano, eles conseguiam abrir um vão e entrar dentro da casa. Então não seria difícil remover as telhas, as ripas, a fim de abrir uma passagem grande o suficiente para baixar a maca com o amigo paralítico. Mas sabemos que, devido à quantidade de pessoas que estavam naquele lugar, eles encontraram sim algum tipo de impedimento. Eles encontraram, alguns obstáculos que eles tinham que enfrentar para, de alguma maneira, chegar até Jesus. Pelo fato de termos fé dentro do nosso coração, não quer dizer que nós não vamos encontrar algum tipo de obstáculo diante de nós. O importante é levar em consideração que a fé que nós temos em Jesus Cristo pode nos levar a vencer os obstáculos que se apresentam diante de nós. E foi justamente isso que esses homens conseguiram, de alguma maneira, enfrentar esses obstáculos, porque a fé nos faz isso, Se a fé que nós temos em Jesus Cristo não fizer com que as barreiras caiam diante de nós, com certeza ela fortalecerá as nossas pernas e os nossos pés para que nós possamos transpô-las uma a uma. Então foi justamente isso que esses homens se permitiram. Eles tinham ali como obstáculo a multidão, eles tinham como obstáculo, de repente, subir a maca naquela escada, eles tinham o obstáculo também não só de tirar todo aquele telhado, aquela ripa, mas também descer o seu amigo pelaquela escada. Então, como eu falei aqui, não seria talvez difícil remover as telhas, as ripas, mas eles encontraram de alguma maneira alguns obstáculos, sim. Mas a fé que estava pulsante e latente dentro do coração daqueles homens os fizeram encarar os obstáculos que eles tinham pela frente, porque eles tinham um objetivo em comum. Era justamente levar aquele homem para que tivesse um encontro com Jesus, para que o mesmo Jesus pudesse promover cura à vida daquele paralítico. Então encontramos nesses amigos aqui uma espécie de série de características que são admiráveis. Qualidades que devem nos marcar também como pescadores de homens que nós somos. Então aqui nós vemos, em primeiro lugar, que eles estavam profundamente preocupados com o amigo e desejavam vê-lo curado. Abrindo um outro parêntese aqui para nos fazer refletir, nós sabemos que nós temos uma rede ou um ciclo social muito grande. Nós sabemos que nesse exato momento muitas pessoas estão padecendo, sofrendo, muitos amigos nossos estão sofrendo por esse tempo de isolamento, por esse tempo de pandemia. A sua mente tem sido consumida por uma preocupação absurda e muitas pessoas nesse exato momento estão tentando até tirar a sua própria vida. Será que nós temos nos preocupado a ponto de ser o facilitador do caminho através da nossa fé dessas pessoas até Jesus Cristo, para que de alguma maneira essas pessoas possam receber da cura do Senhor? Você já parou para pensar que Jesus quer usar a sua vida dentro desse período de pandemia para ser um facilitador do caminho, um facilitador da presença de Jesus dessas pessoas que estão padecendo nesse exato momento? Então a gente percebe que esses homens criam que Jesus tinha um poder e ele estava disposto a suprir a necessidade deles. A gente percebe então que esses homens não perderam tempo. Eles tomaram decisão. Não se tiveram simplesmente, talvez, a orar, mas eles agiram sem desanimar com as circunstâncias que estavam ali no seu entorno. Já parou para pensar nisso? Que a fé não só nos leva a orar, mas a fé nos leva também a agir e também não desanimar
com as circunstâncias que estão em nosso entorno. Esses homens trabalharam juntos e ousaram fazer algo diferente. E é justamente isso que a fé que nós temos em Jesus Cristo nos faz ter, né? Nos faz ser ousados, nos faz ser corajosos, nos faz enfrentar os desafios e as demandas de dificuldades que se apresentam diante de nós. E a gente percebe que por conta dessa atitude desses homens, Jesus recompensou os seus esforços. Às vezes a nossa fé, às vezes pelo fato de sermos movidos pela nossa fé, não quer dizer que nós não vamos encontrar, como eu disse, obstáculos diante de nós. Porque a fé não é um poder mágico que, de certa forma, vai facilitar o caminho. Não, muito pelo contrário. Ela vai te impulsionar a enfrentar os desafios e os obstáculos que você tem pela frente. E quando agimos dessa forma, nós estamos lidando, sim, com uma fé verdadeira, com uma fé viva que nos impulsiona. E, com certeza, Jesus Cristo, Ele está disposto a recompensar os esforços. Teria sido muito difícil se eles dissessem, né? É impossível chegar perto de Jesus Cristo hoje. Quem sabe podemos voltar amanhã. A fé desses homens estava tão latente e pulsante dentro do coração deles que eles não se preocuparam com o amanhã, se preocuparam com aquele momento. Tem até uma frase popular que diz, né? Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Foi justamente isso que esses homens fizeram. E por conta da sua atitude foram recompensados pelo próprio Jesus por conta da sua atitude de fé, por conta das decisões que eles precisavam tomar e tomaram. Então Jesus também, além de ter olhado para o alto e ter visto esses homens, ele olhou para baixo e viu quem? O homem paralítico em seu leito e tratou também da cerne do problema. Que o problema, talvez, diante de algo dessa natureza, seria a paralisia física. Mas o homem carregava um outro tipo de paralisia que estava alojada justamente na sua alma. Por isso que Jesus diz, perdoados estão os seus pecados. Por que Jesus disse isso? Porque era comum e natural, dentro do contexto religioso daquela época, um homem estando nessa condição, ele está nessa condição justamente por conta dos seus pecados ou pelos pecados dos seus pais. Lá em João, no capítulo 9, os próprios discípulos argumentam com Jesus em relação a um homem que era cego de nascença. Não sei se você vai lembrar disso. E os próprios discípulos, há tanto tempo com Jesus Cristo, mesmo assim disseram, Senhor, esse homem está nessa condição por conta dos seus pecados ou por conta dos pecados dos seus pais? Mas o que Jesus Cristo diz ali? Na verdade, esse homem nasceu assim, para que se manifeste a glória de Deus sobre a vida dele. E foi justamente isso que Jesus Cristo fez, porque ali no entorno de Jesus Cristo tinha alguns homens chamados doutores da lei, que estavam ali justamente com a finalidade de incriminar Jesus Cristo. Então, para não dar abertura para isso, Jesus Cristo vai e diz, perdoado estão os seus pecados. Percebe-se então que antes de Jesus curar o corpo daquele homem, Jesus trouxe paz ao coração do homem e anunciou que os pecados deles estavam perdoados. Assim como nós também. Antes de Jesus curar qualquer outra coisa na nossa vida, ele curou o nosso coração, nos trazendo paz através do seu perdão, quando ele disse, perdoado estão os seus pecados. Por isso que uma das coisas que Jesus nos ofereceu, nos oferece e sempre nos oferecerá é o perdão. Porque o perdão é o maior dos milagres realizados por Jesus. Sempre a maior das necessidades custa mais alto preço e traz a maior das bênçãos e os resultados mais duradouros.
A gente percebe que aqui em seguida Jesus olha ali no seu entorno e vê muita gente ali. E desse grupo de pessoas eram justamente os críticos religiosos, que estavam tão preocupados com as coisas insignificantes da vida, com algo tão poderoso e tão especial que Jesus Cristo estava realizando ali na vida daquele homem. Na verdade, o que esses homens precisavam ter, não tiveram em relação àquele paralítico, que era compaixão, que era atos de generosidade, justamente por ser conhecedores da lei. Mas Jesus Cristo vai e mostra para aqueles homens o que é a verdadeira religião, né? É ter o coração transformado e dominado, e cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Então, tendo em vista aqui que a vida religiosa de Israel estava sob os cuidados desses homens, esses líderes religiosos tinham todo o direito, de alguma maneira, de investigar o ministério do nosso mestre. No entanto, eles deveriam vir com a mente e o coração abertos, mas não foi isso que aconteceu. Eles deveriam buscar a verdade, mas em vez de chegar buscando a verdade, eles vieram carregados de críticas, procurando algum tipo de falha em Cristo para que pudessem denunciá-lo. Mas a essa altura, a popularidade de Jesus ela tinha tomado uma proporção gigantesca. Era tanta que os próprios judeus não ousavam ignorá-lo. Aliás, é possível que eles até tenham chegado de alguma maneira mais cedo para pegarem lugares mais privilegiados. Então, quando Jesus olha no interior desses homens, Jesus viu o espírito crítico no coração desses homens e soube que estavam acusando de blasfêmia. Afinal, se a gente perceber e olhar no texto, somente Deus é capaz de perdoar pecados. Jesus tinha acabado de dizer: os seus pecados estão perdoados ao paralítico. Ou seja, Jesus estava dizendo que era o próprio Deus encarnado. Logo na seguida no texto, porém, Jesus provou que era o próprio Deus, a ver que o coração daqueles homens estavam totalmente dominados de maus pensamentos. Por isso que ele disse: o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Foi justamente isso que ele fez com esses homens. Por isso que nós extraímos aqui algumas lições desse texto para a nossa vida. E eu queria dividir com você nesse momento. Que quando estamos realmente envolvidos ou focados naquilo que nós precisamos ou queremos, os obstáculos não vão ser impedimentos. Eles se tornam, de alguma maneira, uma espécie de motivação e também de criatividade para enfrentar os impedimentos. Isso é resultado de uma verdadeira fé, de uma fé viva que está dentro do nosso coração, que nos impulsiona para aquele que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Esses homens não encontraram outra alternativa quando nós vemos nesse texto, a não ser descer o paralítico pelo telhado. Percebe-se então nesse texto que os religiosos não deram de fato a mínima para a condição do paralítico. Eles estavam totalmente preocupados se Jesus podia ou não perdoar os pecados daquele homem. Isso mostra que muitas vezes a religiosidade toma conta do nosso coração e deixamos de lado o que é essencial para nos apegarmos muitas vezes àquelas coisas que são totalmente desnecessárias. Já percebemos aqui também que um grupo de pessoas cheias de fé, envolvidas pelas mesmas causas, né, podem mudar um cenário. Foi justamente isso que nós vemos na vida desses homens. Um grupo de pessoas que estavam envolvidos ali, cheios de fé, envolvidos pela mesma causa, que era a cura do paralítico. Jesus recompensou a atitude de fé daqueles homens. E interessante quando nós usamos a nossa fé para o mesmo propósito, nós vemos os resultados acontecer. Quando caminhamos para a mesma direção, ou quando vivemos também a condição de realizar o desejo e o interesse do outro, do próximo. Por isso que eu digo e afirmo, diante desse texto, que não é na fé que nos faz ter atitudes inusitadas, mas sim a fé naquele que tem
o poder de tornar possível o que é impossível, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso que através desse texto nós percebemos que Jesus tem, sim, perdão a nos oferecer, a nos dar, a nos conceder. E o perdão de Jesus é que traz paz para o nosso coração. Foi justamente aquele momento que o homem sentiu o paralítico. Ele foi ali talvez com a finalidade de ter o seu físico curado, mas além disso ele recebeu uma cura que ele precisava, que talvez ele nem se permitiu a perceber essa necessidade. E Jesus vai lá e cura a alma daquele homem. Por isso que o perdão de Jesus, ele traz cura ao nosso coração. O perdão de Jesus é o maior dos milagres que ele realizou na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Não foi outro milagre e não será outro a não ser o perdão. E foi justamente pelo perdão que nós obtivemos a salvação em Jesus Cristo. Foi o perdão de Jesus que nos proporcionou cura na alma, cura na nossa alma. Foi o perdão de Jesus também que nos encheu de alegria. Acredito eu que quando aquele homem foi curado na sua alma, a alegria passou a tomar conta do seu coração. Foi o perdão de Jesus que nos possibilitou e que nos possibilita viver sempre algo novo da parte dele. É através dessa fé. O perdão de Jesus também nos ajuda e nos ajusta ao bem que ele quer realizar em nós e também quer realizar através de nós e também muitas vezes apesar de nós, porque muitas vezes não estamos totalmente habilitados ou cheios dessa fé que o Senhor gostaria que nós estivermos. Porque muitas vezes o próprio Jesus Cristo age na nossa incredulidade. Lembra quando Jesus estava com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e eles estavam ali tentando argumentar o porquê que aquele garoto não tinha sido liberto daquele espírito maligno, e o pai daquele garoto diz: Senhor, perdoa e tem misericórdia da minha incredulidade. E Jesus Cristo agiu mesmo na incredulidade daquele homem. Que nós possamos, no nome de Jesus Cristo, valorizar a cada dia o perdão que o Senhor Jesus Cristo nos concede e entender que o perdão é um dos maiores milagres realizados por Jesus Cristo na nossa vida. E é o perdão dele que nos traz alegria, é o perdão dele que nos traz paz. E o interessante é que ele tem perdão diário para nos conceder. Um texto que eu gosto muito, que está lá em 1 de João, no capítulo 1, no versículo 9, e diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que a sua fé te condicione e te impulsione para viver ao lado de Jesus sempre, que tem perdão diário para conceder a você e para conceder a mim. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida e que Ele possa conceder paz, que através do perdão que Ele tem para oferecer para cada um de nós. Nem tudo está perdido. Talvez você não se considere mais digno do perdão. De fato, nós não somos dignos do perdão de Jesus, dignos do perdão do Pai, mas Ele tem perdão para nos conceder, principalmente quando confessamos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento agradável em sua presença. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela reflexão da sua palavra nessa noite, que nos fez, ó Deus, pensar sobre a questão do teu perdão e entender que o maior milagre que o Senhor operou em nós foi o perdão do nosso pecado. Ter tirado de nós toda a condenação que o pecado colocou. Porque a tua palavra diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós estamos em Jesus. Nós temos liberdade em Cristo. Nós fomos justificados em Cristo. Por Cristo nós somos, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, obrigado, Senhor, que nós possamos valorizar esse perdão que diariamente recebemos do Senhor.
e que precisamos tanto para continuar vivendo. Obrigado a Deus mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos passar para o nosso momento de oração. Nós temos alguns pedidos aqui e é interessante que nós temos muito mais agradecimentos hoje do que pedidos diretamente, né? A nossa irmã Naí, ela agradece pelas orações que foram feitas pelo pastor Manuel Domingues, né, que é um pastor da Igreja Adventista, estava internado também, entubado, e graças a Deus já teve alta. A irmã Vilma agradece também pelas orações feitas em favor do Renato, seu filho, que também já está bem. A nossa irmã Joana agradece a Deus pela vida do seu esposo, que está bem também em casa. A Joyce também, né, a sua nora também, graças a Deus. A Cris agradece as orações pelo Rodrigo, seu colega de trabalho, que também ficou um bom tempo internado, vítima desse vírus, né? E graças a Deus que ele está bem, já está em casa. A irmã Alzira pediu para que pudéssemos continuar orando pela sua irmã, a Ofélia, e também pela sua mamãe, a Terezinha, né? A Aline agradece a Deus, pois o seu sobrinho, o Léo, já teve alta, já está em casa também, ficou um período internado, mas que nós possamos continuar orando pela plena recuperação dessa criança, né, do sobrinho da Aline, o Léo. Ele precisa e muito das nossas orações. E também eu quero pedir aos irmãos que continuem orando aí pela minha vida, pela vida da minha família, né? Eu sou meio que limitado em relação muitas vezes a pedir orações, mas eu quero que os irmãos estejam orando pela minha vida, né, pela vida da minha família, e orando também por um amigo pastor que foi o meu professor no seminário. Ele teve um acidente doméstico, né, caiu de uma escada e está hospitalizado, está internado. Ele teve traumatismo craniano e está entubado, irmãos. É algo muito preocupante. Uma pessoa muito especial aqui na Associação do Extremo Leste, até pelo papel que ele desempenhou, sendo presidente da Ordem dos Pastores aqui na nossa subsecção. Então, nas suas orações, lembre dele, chama-se pastor Marcos Araújo. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos em sua presença hoje. Obrigado pela forma especial com que o Senhor tem cuidado do seu povo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai amado, também pelas bênçãos que o Senhor tem realizado a vida dos teus filhos, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor Manuel, ó Deus, que recebeu da dádiva do Senhor e hoje pode estar em casa em alta. Nós te agradecemos também, ó Deus, pela vida do Renato, que foi abençoado pelo Senhor também, já está trabalhando, tendo uma vida ativa. Nós te agradecemos também, Pai amado, pela vida do Rodrigo, amigo da Cris, ó Deus, que esteve ali tempo no hospital, ó Deus, e o Senhor, graças ao Senhor, ele já está bem, está em casa também recuperado, tanto tempo entubado e hospitalizado, mas o Senhor abençoou a vida do seu filho, ele está em casa também. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Léo, ó Pai, sobrinho da nossa irmã Aline, que a tua mão bondosa seja sobre ele, trazendo plena recuperação, Pai amado, no nome de Jesus. Ó Deus, seja também com a tua serva, a irmã Alzira, com a sua irmã Ofélia, ó Deus, nesse tratamento que ela tem feito, ó Pai, que a tua mão a encontre nessa noite, trazendo recuperação também, com a dona Terezinha da mesma forma, cuida dessa senhora, ó Deus, dá-lhe ela a oportunidade de viver, para que ela possa, ó Pai, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Queremos colocar também, Pai amado, em tuas mãos a vida do pastor Marcos Araújo, Senhor, esse homem tão especial na nossa associação aqui do Extremo Leste. Seja com a vida dele, ó Pai, sabemos que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que restaura e que muitas vezes também não deixa sequela. Ó Deus, por isso que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa visitá-lo com a sua mão que sara e que cura. Assim como esses homens, ó Pai, tiveram esse amor e
decidiram, ó Pai, levar o seu amigo paralítico até o Senhor para que o Senhor pudesse exercer uma cura sobre a vida desse homem. Nós queremos também colocar em tuas mãos nesse momento, ó Deus, a vida do pastor Marcos Araújo, Pai. Nós te pedimos que suas mãos sejam sobre ele e sobre a sua família, ó Pai. Nós queremos colocar também, Senhor, no nome de Jesus, a vida do filho do amigo da Paula, Pai, se chama Gustavo. Deus, esse jovem, essa criança, o jovem que precisa dos teus cuidados, ó Deus, que precisa das tuas mãos, ó Pai, sobre ele, que está mal na UTI, ó Pai, devido a uma infecção grave no fígado, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa liberar uma palavra de cura sobre a vida do Gustavo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, não sabemos como ele está nesse exato momento, mas sabemos que a tua mão bondosa pode alcançá-lo e restaurá-lo, Pai. Nós colocamos ele em tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, também estar com a nossa igreja, guardando, protegendo, livrando do mal, que o Senhor possa, ó Deus, nos fortalecer em Ti a cada dia, e que nós possamos, ó Pai, levar em consideração tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo por nós, para que nós possamos continuar honrando e dignificando o Teu santo e bendito nome. Obrigado, nos dá uma semana de paz, abençoados em Sua presença, pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe você por esse tempo que nós tivemos juntos aqui nessa transmissão, que Deus continue conduzindo sua vida por caminhos de paz e bênçãos, e tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém, e que Deus abençoe.